Esse vídeo é sobre a complexidade de escrever um roteiro para uma série. Escrever um roteiro de longa ou até mesmo de um curta mais complexo, é claro que não é fácil, mas até uma minissérie como o Falcão, o Soldado Invernal, que parecia ser uma coisa mais fácil, tem as suas dificuldades e as suas complexidades. E o que essa minissérie tem no ponto de vista do roteiro? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. É tiro, porrada e bomba, mano! Minha primeira experiência em escrever uma série começou em 2018 e eu terminei esse meu trampo em 2020. Só que o momento do Brasil, entenda-se aí, esse governo que tá aí, que eu sempre falo mal e vou continuar falando, não contribuí em nada para que esse projeto que eu trabalhei seja produzido e exibido. Quando for o momento, eu faço outro vídeo aqui pro meu canal falando sobre essa série que eu trabalhei. Além de participar, claro, da sala de roteirista, estudando para criar projetos de série, meus próprios projetos, e escrevendo nessa sala de roteirista que eu acabei de falar, que eu percebi que escrever uma série ela é muito mais complexa do que parece, do que muita gente acha. Um dos vídeos que eu fiz aqui no canal, num quadro chamado As Células Criativas, eu falei sobre estrutura. O link tá aqui nos cards. Na timeline desse vídeo, você pode ver a estrutura do começo, o meio e o fim. Não tem como fugir dela, porque é uma reação natural do encadeamento das ações que chegam em um resultado. A estrutura, a linha narrativa da história e a sua organização de causa e efeito. A primeira coisa que se percebe nessa série O Falcão e o Soldado Invernal é um dos elementos é que se chama de buddy movie. Buddy, eu acho que assim se pronuncia, buddy, é o buddy movie. Bud. O que é o Bunny Movie? O Bunny Movie é um subgênero, ele é conhecido como um filme de amigo, um filme de camarada. Tipo Máquina Mortífera, filmes do Jack Chan, o Jack Chan e o Chris Tucker, que é A Hora do Rush, ou o Jack Chan e o Owen Wilson, que é Bater e Correr, ou Jack Chan e qualquer outra pessoa. Jack Chan sempre é amigo de alguém no Bunny Movie. Quando eu era criança, passava direto os filmes do Bud Spencer e o Terence Hill. Há alguns anos, eu li um texto que ele falava desse tipo de filme, ele foi usado de alguma forma pelos produtores contra o movimento feminista. 2 homens na história, sem mulheres com importância na trama. Sei lá, né? Mas também é claro que eu não duvido disso. Né? O Buddy Movie desta série começou em Guerra Civil, quando os dois enfrentaram um novo Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha que é tão inocente que dá até raiva dele, né? E aí, alguém achou que a dupla poderia render alguma coisa em outro projeto, que é esse agora, essa minissérie. Buddy Movie e um thriller de ação, como o Capitão América foi, mas sem o mesmo brilho no roteiro. Esse é uma trama com múltiplos plots, mais ou menos explorados na trama. O arco do principal, ele fala sobre a transformação do Falcão no novo Capitão América. Nós conhecemos pela primeira vez a história do Falcão, o passado da família dele, a irmã, os sobrinhos e os problemas financeiros que a família tem. Além do Falcão ele ser ótimo na ação, no tiro, porrada e bomba, ele também é um ótimo negociador, é como se fosse o poder dele. Se existe uma jornada para o Sam se transformar no capitão, os roteiristas, eles escolheram a forma mais fácil entre aspas, para essa jornada. Por quê? Entregar o escudo no começo e pegar ele no final, isso foi exatamente a decisão dos roteiristas, uma decisão que eu acho fácil. Essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. O Homem Negro na América como o novo Capitão América. Não tem como não discutir no dia de hoje o tema do racismo dentro do Capitão América, mesmo que seja de uma forma não tão pesada. A Disney, com o seu produto com maior visibilidade, que é o universo cinematográfico Marvel, é o produto audiovisual pop mais assistido no mundo. Então, falar sobre um personagem negro é muito da hora. E não é estranho, já que a própria Marvel, entre as grandes editoras dos anos 60, criou o primeiro herói negro, que foi o Pantera Negra, né? Então isso não é estranho a Marvel falar sobre esse tema. Pra mim eu acho fantástico. Tem 2 cenas bacanas. Uma, quando eles estão treinando, o Soldado Invernal e o Falcão estão treinando, e o Soldado Invernal fala que nem ele, nem o Steve Rogers, eles nunca teriam a noção do que o Falcão passaria com o manto do Capitão América sendo negro. E essa cena e as cenas que ele tem, que o Falcão tem com o Isaiah Bradley, eu acho que elas são os pontos altos dessa série, porque tratam justamente quando falam sobre o racismo. Né? Assistindo um dos vídeos do Walter Reggi sobre essa minissérie, ele fala sobre os testes de vacina contra sífilis. Agora que vem o babado babadeiro.
Porque, gente, esse episódio ele foi inspirado num fato real que aconteceu nos Estados Unidos em 1932, aonde, tipo, o ministério lá, a galera que cuida da saúde nos Estados Unidos, pegou 600 homens negros para fazer os testes em seres humanos pretos sobre o tratamento da sífilis. Só que o bagulho foi tão louco que eles não falavam para essas pessoas que eles estavam usando aqueles corpos para fazer experimentos, né? O que é essa relação de Isaías, né? Que ele é o primeiro Capitão América, né? O primeiro Capitão América negro. Os plots que ajudam, ou pelo menos eles tentam ajudar a construir essa trajetória do Sam, um desses plots é a redenção do Soldado Invernal no final. Outro plot, que aí sim é mais importante até, que são os do Apátridas, que seriam os grandes vilões dessa minissérie. Mas são vilões com a motivação que dá para entender e às vezes até concordar, né? Como o Sam mesmo fala, que ele concorda com o discurso deles, mas não com os métodos. Uma das coisas que é legal deles, dos Apátridas, é que eles estão infiltrados na sociedade, que eles estão em todos os lugares e ninguém percebe isso. É uma referência do Clube da Luta. Mas, como os vilões eles não são tão bem construídos, os vilões eles não são tão vilões assim, já que o Blip fudeu com o mundo, né? Tem uma frase do Hitchcock que é a seguinte: quanto melhor for o vilão, melhor será o filme. Para mim, esses vilões teriam um potencial maior se eles fossem melhor escritos. Seriam vilões melhores. E aí, outro plot é a história do John Walker, que é o Steve Rogers bizarro, né? E seu amigo Lamar Hoskins, que precisa mudar a sua posição de Capitão América e, de novo, os roteiristas decidem de forma mais fácil que essa mudança desse personagem é mais fácil matar um amigo dele. Para que aí o John Walker pire e aí ele perde o escudo. Nos quadrinhos, ele é o anti-herói. Então, na série ele também tem que ser um anti-herói. Então isso, ele traz uma previsibilidade para a história. E a pior coisa que tem para uma história é ela ser previsível. A Sharon Carter e Madripoor. Madripoor, ela é querida pelos fãs dos quadrinhos, principalmente pela fase que o Wolverine está lá disfarçado entre aspas, de caolho, né? Então essa é uma introdução de um novo cenário e um novo rumo para uma personagem secundária que pode crescer dentro do universo Marvel. Esse é outro subplot. Outro personagem que está na história é o Barão Zemo. Ele que ajuda o Falcão e o Soldado Invernal a encontrar os Apátridas. E aí, o Barão Zemo gerou até uma polêmica idiota por causa da dancinha dele, que ele tem lá dentro da história. Uma coisa, foda-se, essa dancinha, né? O Doutor Estranho, ele vive tomando tapa na cara da capa dele, que é tão bobo quanto. É uma piadinha da Marvel, né? Não consegue fazer umas piadinhas melhores e eles colocam essas coisinhas bestas. Ah, só uma coisa assim, existe uma turma de roteiristas para os filmes e as séries, que trabalha só nas piadas dos filmes da Marvel. Então existe um grupo de roteiristas só para fazer essas piadinhas bestas. E aí o Barão Zemo, ele entrou nessa história, ele não teve um arco completo dentro dessa minissérie, né? Ele foi quebrado no meio quando as Dora Milaje levam ele para Wakanda. E aí tem gente especulando que de alguma forma ele vai fazer parte dos Thunderbolts. Que nas histórias e quadrinhos, os Thunderbolts é como se fosse o Esquadrão Suicida da Marvel. Então é outra trama que não amarra no final, assim como a Sharon, que não amarra, ela cresce para outra coisa. O John Walker também, esse Capitão América, ele vai virar o agente americano, também não fecha. Então deixa todas as pontas soltas para outras coisas para dentro da Marvel. Então, o arco principal do Sam e os subplots, eles rumam pro último episódio, que é empolgante. Não, ele não é empolgante. O último episódio é muito, mas muito mal escrito. Nem vale a pena eu ficar falando sobre ele aqui, mas ele é muito mal escrito. Pra mim é o pior, são 6 episódios. O último episódio é o pior da série. As cenas de ação da minissérie em geral, elas são muito boas. A primeira com o Sam no Grand Canyon é da hora, é boa. As Dora Milaje sempre arregaçam, as cenas delas sempre são boas, mas o final é aquilo sem graça. O roteiro, ele constrói situações porque simplesmente as coisas precisam acontecer daquela forma. Simplesmente por isso. As coisas precisam acontecer. Ele não é orgânico.
ele não tem uma razão de ser. Os roteiristas eles precisavam deixar as pontas soltas para os outros projetos da Marvel, precisava introduzir personagens que não possuíam um final, como o Zemo, como eu falei, que ele é levado para Wakanda, né? Não se sabe o que vai acontecer com ele, não sei se de repente até no Pantera Negra 2, Wakanda Forever. Eu não sou crítico de cinema e muito menos crítico de série, eu sou um criador, sou roteirista, mas é uma pena quando se tem um potencial para ter um roteiro consistente. A Marvel, ele tem exemplos como o filme do Pantera Negra que eu acabei de falar. A equipe que produziu o Pantera Negra, eles poderiam ter chamado para trabalhar no Falcão, pô. Acorda aí, Marvel, truta. Sabe o que seria interessante você poder fazer? Um exercício de criação desenhando a estrutura dessa minissérie. Coloca no papel os arcos principais e encaixando os plots na ordem que elas acontecem. E aí você estuda a estrutura de como as cenas elas foram construídas para atingirem esses propósitos. Beleza? Só quis fazer esse vídeo só para falar um pouco do Falcão e o Soldado Invernal. Tava aqui entalado na minha garganta. Quando eu fiquei sabendo da série do Falcão, eu pensei que o Falcão ia ser boa e o WandaVision não ia ser tão legal. E foi o contrário, assim. O WandaVision acabou sendo mais profundo para falar sobre luto do que o Falcão, de Soldado Invernal. Mas vai ter um novo filme do Capitão América aí agora com o Sam Wilson como Capitão América. Vamos ver se fica legal, né?